Shutterstock Music. Programa Cidadania Consciente, nesta semana, com um debate, uma reflexão especial. Estamos na Semana da Pátria. Nós vamos celebrar o 7 de setembro, e nesse 7 de setembro nós temos uma pessoa referencial que trabalha numa organização ligada à pastoral operária e também é conselheiro do movimento Ética na Política, e tem uma programação extensa voltada para a Semana da Pátria. Professor Nicolas Coutinho, é uma alegria recebê-lo. Tudo bem? Tudo jóia. Eu que agradeço o convite, Zezinho. Pois é, Nicolas. Você tem até uma trajetória interessante. Você é um ex-metalúrgico e agora é professor. Sim. Esse salto foi muito grande? Sim. Né, antes de ser metalúrgico, né, eu fui taxista durante alguns anos da minha vida, taxista. Né, no período que eu adentrei a faculdade, estava no táxi ainda, aí passei para a CSN, fiquei, né, metalúrgico da CSN durante 6 anos. Né, e nesse período que eu estive como metalúrgico, eu mais alguns amigos, a gente reativou a pastoral operária, né, que tinha uma história, né, de participação junto, né, aos trabalhadores cristãos. Né, Mas o que provocou você a fazer essa entrada para discutir as questões do mundo operário, do mundo dos trabalhadores? Eu me identifico como pessoa com esse tipo essa parte da igreja, vamos dizer assim, que tem um olhar, né, para os trabalhadores, para os mais pobres, né, um olhar social. Então, como eu me identifico com essas questões, eu acabei, né, vindo. Né, eu já acompanhava um pouco pela internet, né, as pautas da pastoral operária, né, eu sentindo a necessidade de servir de alguma maneira, né, numa igreja mais para o povo, né? Então eu estava ali buscando aonde me encontrar. Então, né, eu como operário na ocasião, eu achei que seria interessante tentar essa. Mas o fato de você mudar de profissão diminuiu essa ligação ou mantém a mesma ligação? Não, mantém, se manteve, né? A gente entende assim, né, enquanto pastoral operária, né, que operário não seria apenas aquele que está dentro da fábrica ou na construção civil, né? Operário é aquele que vende a sua força de trabalho, né, ajuda na produção, seja na produção industrial, seja na produção intelectual, seja na produção de serviços, né, do nosso país, é um trabalhador. Né? Você falando de trabalhador, a gente não pode deixar de fazer uma referência. Tem alguns símbolos aqui interessantes, cartaz e a bandeira da nossa pátria, né? Sim. Informativos da pastoral. E nós temos que olhar um pouco esse cenário. Quando a gente fala na Semana da Pátria, nós estamos num momento histórico do país. Esse programa vai estar no ar exatamente numa semana emblemática na história do país, que coincide com a celebração da Semana da Pátria, no dia da chamada independência. Nicolas, o que celebrar nesse momento tão singular do nosso país? A gente, nas nossas reflexões, né, a gente acha que o momento é de pouca celebração, não tem muito o que celebrar. Né? A gente reconhece que o nosso país, alguma coisa melhorou, né? A classe trabalhadora teve conquistas ao longo, né, desses 194 anos de independência, né? Mas a gente ainda questiona que independência é essa, né? Que independência é essa onde muitas vezes o agricultor não tem terra, né? Onde o trabalhador muitas vezes não tem vez, não tem opção,
né, onde o pai de família não tem garantido o seu trabalho digno, remunerado, bem remunerado, digamos assim, né, não tem uma carteira assinada, ele fica na incerteza, né, do seu futuro, do sustento da sua família. Então, que independência é essa? Que muitas vezes, né, fatores externos, né, levando para o campo da macroeconomia, né, a gente ainda é atrelado ao capital financeiro. Né? Então, acho que essa independência a gente ainda busca, a gente ainda está atrás dessa independência. Essa independência ela não atingiu ainda, né, de maneira satisfatória, de maneira ampla, os segmentos da nossa sociedade. Então, você, na verdade, quem nos assiste, percebe que ele está falando de esse processo de independência que tem que ser construído, tem que ser conquistado, tem que ser desconstruído um monte de coisa. Por falar em desconstrução, nós estamos vivendo também um momento que a gente, sobretudo para a classe trabalhadora, a gente percebe que estão conquistas importantes. Nós estamos olhando até agora, particularmente, para a nossa cidade. Estamos num momento de um acordo coletivo com a empresa, sindicato e CSN, que parece que a coisa não se desenha para a construção de, pelo menos, manter as conquistas. Por que ocorre isso? Pois é, né? A gente vê aí crescer muito o discurso, né, é a crise. Mas a gente entende que não se vence crise, né, arrochando, diminuindo o poder de compra do trabalhador. Né? Como sair da crise, sendo que quem aquece a economia, né, quem movimenta a economia é a classe trabalhadora, em sua maioria a classe trabalhadora. Então a gente não está de acordo com essa, né, com essa linha ideológica de que a crise por conta de uma suposta superação da crise, deve-se diminuir direitos, né, até porque os trabalhadores não pode ser colocado em suas costas a justificativa dessa crise, né, a conta dessa crise. Pois é, a gente constata essa situação difícil, porém, nós precisamos trabalhar, sim, possibilidades, sinais que nos fazem seguir num caminho para recuperar conquistas perdidas e conseguir outras. Nós vamos chamar um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos falar. E o professor Nicolas vai comentar um pouco como que a Diocese está organizando um importante momento de cidadania que ocorre na Semana da Pátria. Daqui a pouco nós voltamos. O Sindipaz informa que, por determinação judicial, não será permitido o embarque nos coletivos das linhas municipais de Volta Redonda a passageiros com idade superior a 65 anos que não esteja portando o cartão de melhor idade a partir de 16 de novembro de 2016. O objetivo da presente decisão é evitar que fraudes aconteçam por pessoas que não sejam beneficiárias da gratuidade concedida aos idosos. Dessa forma, se você é morador do município de Volta Redonda e possui 65 anos ou mais, procure o posto de atendimento do Sindipaz mais próximo e faça logo o seu cartão. Informou Sindipaz. Conseguir uma colocação no mercado de trabalho está cada vez mais difícil. E cá entre nós, sem uma graduação, fica ainda mais complicado. Pensando em você que teve que parar de estudar, mas deseja voltar, o Unifor oferece a oportunidade de concluir os seus estudos com até 50% de desconto nas mensalidades. É simples, acesse unifor.edu.br/volte a estudar e agende o seu atendimento. E o melhor, é você quem define o dia para ser atendido. Aproveite essa oportunidade para seguir em frente. Programa Cidadania Consciente, conversando hoje com o professor Nicolas Coutinho, professor de Geografia, coordenador da Pastoral Operária da Diocese Barra de Piraí e Volta Redonda, conversando com a gente sobre a Semana da Pátria. Nicolas, o que tem programado
parte da pastoral operária, da Semana da Pátria, onde deve haver uma participação importante. Eu estou vendo aqui da comunidade, estou vendo um cartaz aqui, bonito, falando de concentração, de participação. Conta um pouquinho para quem nos assiste saber dessa... Então, há 29 anos já, a Pastoral Operária ajuda a organizar em todo o 7 de setembro a Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Aparecida. Né? Então, é um momento em que, né, tem toda uma mística, né, e toda uma preocupação, uma reflexão acerca das questões do mundo do trabalho. Né? Então, nessa Romaria, né, a gente faz lá reflexões, né, a gente é feita uma caminhada, né, tem uma procissão do Porto de Itaguaçu, onde foi encontrada, às margens do Rio Paraíba, foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E de lá a gente, né, tem um momento místico e a gente vai encaminhada fazendo reflexões a respeito, né, na ocasião desse 7 de setembro agora, esse ano, né, a gente vai refletir a respeito das ameaças, né, que estão sendo colocadas aí nas conquistas dos trabalhadores, né, nos direitos dos trabalhadores em si, e também a questão do desemprego, né, acidente de trabalho. Tradicionalmente, então, as igrejas, né, sobretudo na região sudeste, promove essa caminhada. Sim. E como Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí, Barra Mansa participam desse processo? Então, aqui a Diocese tem uma tradição de conseguir mobilizar bastante romeiros, né? Então, as comunidades, né, suas respectivas paróquias, organizam ônibus. Né? Então, nós vai mais de 10 ônibus? Vão. Da Diocese devem... Né, no passado ia um número até muito superior ao que dos últimos anos tem ido, né? Mas vai em torno de uns 20 ônibus. Que beleza. Até para que o ouvinte compreenda, essa dimensão que ele falava, da questão da mística, é muito simbólico. Aparecida do Norte, para o cristão, o católico, né? Ver Nossa Senhora como um referencial de acolhida das suas esperanças, para sanar suas dores. Então, se cria esse momento, mas não para ficar olhando só para cima, mas fazer um olhar nessa realidade social difícil que vive o povo brasileiro. E colocando no tom a esperança, né? Sim. Agora, você, a pastoral operária aqui, o que vocês vão levar para oferecer para esse momento, assim, como um sinal que a caminhada deve seguir? Então, a gente contribui não só, né, com as reflexões, né, a gente tem membros nossos que... Mas tem material que oferece, que prepara para... Sim, então, a pastoral operária aqui, a nossa, né, contribuiu na divulgação. Né, não sei, é essa a pergunta? Isso. Então, a gente, esse material foi distribuído, né, em toda a diocese, né, para os municípios aqui que engloba a diocese, né, camisetas, subsídios para reflexão, né. Mas, por exemplo, eu estou vendo aqui uma camiseta. Como que consegue, para adquirir uma camiseta como essa, Olha, a Cúria estava, né, com a quantidade lá, né, as comunidades, de alguma forma a gente tentou, né, comunicar dizendo que haveria a camiseta, material para a Romaria lá, e na Cúria, mas os interessados podem procurar na Cúria. A Cúria, né, que fica na vila, no centro da cidade. Agora, o norte da reflexão, a motivação, o objetivo. Eu estou vendo que você tem aqui um indicativo. O que está marcado para esse momento celebrativo?
Qual é a chave da leitura para esse momento? Então, ele acontece junto com também o grito dos excluídos, né, a Romaria. Então, na Romaria, como eu havia falado, a gente chama atenção, né, para as questões atuais que vêm ameaçar a classe trabalhadora, né, aquilo que a gente entende que a gente tem que estar atento, né, para que não haja retrocesso, né, e muitos são as ameaças aí que a gente tem visto via imprensa, né, de perda de direitos, né, a reforma previdenciária, né, o fim do chamado fator 85-95, né, para aposentadoria. Algumas PLs, né, que vêm inibir a ação de sindicato, né, enfim. Então, a gente está com um olhar atento a essas questões, né, e a gente procura nesse momento, né, nessa atividade, chamar a atenção daqueles que estão participando para essas questões. Mas e se você falou da questão do mundo do trabalhador, dos trabalhadores e trabalhadoras, mas e esse cenário de ameaça à democracia, à questão política, esse momento eleitoral, isso entra no cenário de diálogo de vocês? Entendemos também, né, que, né, já que é o momento da independência, né, a gente questiona esse momento. Será que a gente está sendo de fato independente? Será que de fato, né, a gente tem uma democracia plena ou uma democracia que de vez em quando ainda está amarrada? Né, está amarrada a setores, ainda, né, a gente tem ainda segmentos na sociedade que a democracia para eles, até certo ponto, pode, né, ultrapassar daquele ponto ali, não pode. Né, então, isso tem que ser relembrado, né, à luz do Evangelho. Né. Então, vamos pegar um exemplo. A mídia tem falado, num momento assim, muito emblemático, de uma lei que a própria igreja, a CNBB e outros setores tiveram uma participação muito importante, que foi a lei da ficha limpa. E que ela corre risco, inclusive na palavra de um ministro achincalhando aqueles que, mais de 1,5 milhão de pessoas que assinaram essa lei. O que você pensa disso? Pois na ocasião, né, da mobilização a favor da ficha limpa, né, nós, como igreja, trabalhamos, né, a gente se dedicou, e isso é uma vitória, né, a questão da ficha limpa. Ela é algo favorável para a democracia, para o combate à corrupção, né, e é exatamente esse tipo de coisa que a gente vê ameaçado agora, né. A gente vê ameaçado, por exemplo, através de um projeto de lei, né, o que nós conseguimos proteger o jovem para evitar, né, de que ele seja explorado desde muito cedo. Né, a gente entende que o lugar de jovem, de criança, é na escola, né, não trabalhando. Né, e diante dessas circunstâncias a gente tem uma série de questionamentos, debate, né, por parte de uma sociedade que acha que não faz mal trabalhar, atrapalha. Eu, que comecei a trabalhar com 13 anos, sei o quanto que isso, né, veio retardar a minha formação profissional. Né, então o lugar de jovem é na escola, e a gente não acha que... Agora, preferencialmente de horário integral, né? Exatamente. Exatamente, não você deixar um jovem 3 horas e meia do dia na escola e as outras 20 horas do dia sem ser assistido, na rua. Mas isso deve ser política de Estado. Exatamente, tem que ser política de Estado. E a sociedade, ela na verdade está reivindicando isso. Sim. Parte dela chama atenção para isso. Sim, a gente acha, né, ainda nesse assunto, né, que não é inventando uma lei que pode trabalhar com 14, que aquele que tiver mal assistido, que tiver, né, excluído
do processo educacional, um processo educacional eficiente, de fato, não adianta ter lei determinando ou, né, estabelecendo que existe a possibilidade, né, de se trabalhar com 14, com 15, que aquele que estiver indo para o campo da marginalidade, ele não vai trabalhar, não vai, entendeu? Não é uma lei dessa que combate, né, assim, as injustiças, combate a falta de educação, a falta de assistência à juventude. Muito bem. O Coutinho, no próximo bloco, ele vai falar um pouco do trabalho de educação, educação para a cidadania. Daqui a pouco nós voltamos. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Programa Cidadania Consciente, uma conversa hoje com o professor Nicolas Coutinho, coordenador da Pastoral Operária na Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Coutinho, no bloco anterior nós estávamos conversando um pouco, falando da questão da educação. E quando a gente fala da educação, também é educação para quê? Educação para formar o cidadão. É claro, formá-lo integralmente nos seus saberes, mas tem a dimensão cidadã. A gente sabe que o Estado não tem favorecido os professores. Sim. Isso interfere no processo da educação para a cidadania nas escolas que você trabalha? Sim, interfere. Interfere, né? A gente, aquele que preza, né, pela uma educação transformadora, né, a gente precisa, não digo apenas do reconhecimento da questão, né, de remuneração, né, a gente precisa de equipes juntos, né, a gente precisa de diversos profissionais trabalhando junto conosco para que a gente, né, consiga ter êxito no processo de educação, no processo de formação cidadã. Né? E quando eu digo isso, não é a gente simplesmente preparar um jovem, né, preparar um cidadão para ele assumir o posto dele na fábrica. Não é apenas isso, tem que ser muito além do que isso. Então, esse cidadão, eu costumo dizer que ele vive num espaço de cidade. Uhum. E ele precisa perceber esse movimento de cidade, compreender essas ligações, essas estruturas. Uhum. E aí, no marco da liberdade que é nos dada, fazer escolhas do ponto de vista ético, né, mesmo na linha da moral das nossas relações, seja a escolha por que for, mas sempre que a pessoa seja o referencial. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos agora mergulhados num processo eleitoral, Semana da Pátria, muito tapinha nas costas. Que dica que você daria para a gente fazer uma boa escolha, para que a gente não sofra tanto depois com aqueles que são eleitos? Olha, tá muito atento o que está por detrás do discurso, né, de alguns candidatos, né, a história de vida do candidato, né, no que ele se dedica, no que ele se dedicou, né, nos últimos anos, né, procurar entender, compreender aquilo que ele vem como proposta, né, uma vez que ele quer ser representante do povo, será que tem mesmo por detrás, né, do discurso dele a preocupação com o próximo, a preocupação com a população ou a preocupação com o empresariado? Né? A população com o empregado ou a preocupação com aquele que é empregador? Né?
Então, tá atento a essas questões, né? Procurar ver, né, desconfiar, pelo menos desconfiar, essas campanhas com material lindo, maravilhoso, né? A gente observa, chega nessa época, né, alguns candidatos, a gente mal encontra material. Mas né? a Justiça Eleitoral, só te cortando, a Justiça Eleitoral fez algumas normativas diferenciadas para a prestação de contas ser mais transparente, para que o poder econômico não interfira no processo eleitoral sobejamente. Ou interfira pouco, né? Ou que interfira. Inclusive, hoje se fala de abominar o Caixa 2. Nós estamos vivendo numa sociedade que tem muita coisa de ostentação. Quem tem, quer ostentar lá no Facebook, ostentar lá no seu carrão. Exato. E há candidatos que vão ostentar na sua campanha. Esses candidatos, a gente deve desconfiar dele. Deve desconfiar. Né? Um candidato que não só apresenta, né, tem excesso de material. De onde vem esse? Né? Quem está financiando aquilo tudo ali? Né? Muita propaganda, muito material, muita gente, né, na rua trabalhando por conta né, de um determinado candidato. Né? De onde vem esse dinheiro? A Pastoral Operária, nos últimos 2 anos, em todo o Brasil, se mobilizou de maneira bastante contundente, né? Se posicionou de maneira bem contundente contra o financiamento empresarial nas campanhas políticas, né? E o STF acabou derrubando isso. Então não pode ter dinheiro agora. Né? Antes, a empresa colocava dinheiro e não era... Não era pouco, o que eu digo não é pouco, e que não era algo escondido, não, era declarado, né, no TRE. Mas, Coutinho, tem uma coisa aí que a gente precisa falar. Tinha esse problema do dinheiro que era injetado nos candidatos e depois eles ficaram submissos a esse grupo empresarial. Mas tem um comportamento popular que aí até falar para quem nos assiste, às vezes me dá a impressão que quando a gente vê um candidato, a gente quer vingar dele, quer tirar tudo dele, né? Até se for possível colocar uma dentadura. Como é que esse negócio de compra de voto, venda de voto? Pois é. Como é que a gente quebra um pouco essa coisa de dependência? A gente que vem falar, né, de independência, a gente está num momento, né, que o tema é independência, é democracia, né? Como de fato ser independente, né, se ainda parte da nossa população ainda fica votando naquele que oferece, promete que vai, pelo menos na época durante a campanha, uma vaguinha de emprego. Né? Aquela pessoa que vota no candidato porque o candidato, né, deu uma caixa de cerveja para o time de futebol que ele joga no final de semana. Então, é preciso superar esse tipo de coisa. A população tem que aprender, né, que o voto ele tem consequência. Né? Então, a partir do momento que a gente não dá muita importância, a gente se coloca fora desse processo, né, anulando o voto, não indo votar. Ou pior, né, votando naquele que, pelo menos esse deu um uniforme para o meu time de futebol. Esse daqui me garantiu saco de cimento e tijolo na época que eu estava precisando. A gente precisa superar isso, porque tudo que o país está passando hoje é consequência política. Né? Os problemas sociais, as mazelas que um país, uma cidade tem, está ligado à política. A inflação está ligada à política. Né? A demora para ser atendido num posto de saúde, num hospital. Tudo. A gente tem que entender que tudo na nossa vida passa pela política. Pois é, Coutinho. Nosso tempo esvaiu-se. Foi um momento assim importante. Falamos da Pastoral Operária, da programação de setembro, da Irda à Aparecida. Falamos um pouco dessa relação do cidadão e a cidade. E finalizamos com uma conversa de recomendação para que um voto consciente.
queria muito agradecer sua presença e até breve. Até breve. Valeu. Obrigado pelo convite.